Bom, você com certeza conhece o nosso amigão da vizinhança, o Homem-Aranha, né? Mas nessa história, você vai conhecer um personagem inesperado que acabou vestindo o manto do Aranha. Eu sou um nerd, e de um nerd pro outro, vem comigo conhecer o fabuloso Homem-Aranha. Nossa história começa como qualquer outro dia típico do Aranha. Uma perseguição a dois bandidos de meia tigela. Eles estão de moto fugindo com um órgão humano roubado, guardado em gelo. Então, fugindo do Aranha, eles vão parar no Central Park. Lá não tem prédios para escalar, então eles acham que vão despistar o Aranha. Mas de repente, o Homem-Aranha aparece no encalço deles. Aposto que você já sacou quem está por trás desse traje, né? Depois de derrotar os bandidos, alguns moradores de rua pedem autógrafo, mas a cena é interrompida pela chegada de um gigantesco sentinela. E não é qualquer um. Esse sentinela foi produzido pelas indústrias Stark. Ele escaneia o ambiente em busca de DNA mutante. O Aranha fica apavorado, até que uma voz na sua cabeça diz: Relaxa, tá no papo. O robô não encontra nada e vai embora. Logo depois, o Aranha também some. Então corta para bem longe dali. Dois Homens-Aranha comendo pizza. Kurt agradece Peter por ter cedido o traje antigo. Assim ele consegue se esconder à vista de todos, já que a caça aos mutantes não descansa. E ele é um alvo enorme. Afinal, Noturno foi acusado de assassinar um chanceler. Enquanto agradece, a voz em sua cabeça o pressiona para contar toda a verdade a Peter. Mas Kurt se segura. Então Peter vai embora, sem imaginar o peso que o amigo carrega. Em outro ponto da cidade, vemos o laboratório da Orquídea, a organização por trás da caçada aos mutantes. Lá estão criando os farejadores, mutantes modificados para caçar outros mutantes. E o responsável pelo projeto? Ninguém menos que o Abutre. No dia seguinte, o Homem-Aranha salva uma garota de um assalto, mas o criminoso se transforma diante dele. Era a Mística. Kurt então a leva para longe, enquanto somos apresentados ao Esquadrão Especial de Caça ao Noturno, agentes da Silver Sable, liderados pela própria. Mística, desnorteada e confusa, sai procurando seu filho azul. Kurt mal tem tempo de respirar e já é atacado pelo Rhino, controlado por um cristal na testa. O mesmo tipo de cristal que o incriminou no assassinato. Silver até desconfia que exista controle mental, mas continua determinada a capturá-lo. Sua equipe prende Kurt num domo, anulando seus poderes de teleporte, mas o Rhino volta ao ataque furioso. Num salto de fé, Kurt teleporta ele e Silver para um túnel subterrâneo. Na escuridão, eles compartilham uma conversa inesperadamente íntima. E Silver acaba se perdendo ao charme do azulão, roubando um beijo. Mas o momento é interrompido por um estrondo. Rhino está vindo com tudo. Kurt havia interferido no cristal da testa dele, deixando o vilão gritar de dor. Sem escolha, o Noturno teleporta até o alto de um prédio e o solta, deixando a gravidade terminar o serviço. Mais tarde, descobrimos que por trás da operação está Nimrod, o sentinela caçador de mutantes, vindo de um futuro alternativo. Seu foco agora é Kurt Wagner, e ele ativa de vez os farejadores. Kurt reencontra a Mística durante uma fuga. Eles acabam cercados pelos farejadores, mas conseguem despistá-los, escondendo-se numa lixeira para apagar o cheiro. Enquanto isso, os farejadores capturam outros mutantes e os levam para os laboratórios. Tudo em nome de um projeto sombrio de imortalidade. Alguns dias depois, vemos Peter tentando conter uma multidão revoltada contra os mutantes, até que um sentinela aparece para escanear o local. A população suspeita de um simples entregador de pizza, e Peter não deixaria o cara da pizza ser levado à toa. O sentinela então não detecta DNA mutante nele, mas insiste em prendê-lo.
Então, os dois aranhas entram em ação. Para piorar, Mística surge com uma bazuca e ataca o robô. Com um esforço combinado, eles derrubam o sentinela, mas Mística continua desnorteada, batendo até em inocentes enquanto procura o filho azul. Kurt volta a correr atrás dela mais uma vez. Enquanto isso, Silver ouvia tudo. Em uma certa noite, Silver chama Kurt para uma conversa. Pela conexão que tiveram, ele confia e vai até ela. Mas a única frase que ele ouve é: "Eu sinto muito." Kurt é capturado e entregue ao diretor Abutre. No laboratório, Kurt é levado à área de fuzilamento. Silver recebe seu pagamento, mas de repente ela é traída pela sua equipe. Um de seus sargentos revela ao diretor Abutre a relação dela com Kurt. A Sable havia criado um dispositivo de comunicação mental e eles suspeitam que Silver usou para se comunicar com Kurt, para assim avisá-lo de tudo. E enquanto seu soldado tira o capacete, ele revela que Silver e Kurt talvez planejavam uma certa armadilha. De repente, o noturno que seria fuzilado se revela a Mística disfarçada. Os três, Kurt, Silver e Mística, unem forças contra o Abutre. Kurt se teleporta até a sala de controle e liberta Warlock, o alienígena forçado a desenvolver as tecnologias do vilão. Warlock consegue neutralizar a modificação genética dos mutantes aprisionados, curando-os. Mas o Abutre ainda carrega parte da tecnologia em seu exoesqueleto. Tomado pela raiva, ele parte para cima de Kurt. E os dois travam uma luta feroz pelo ar. No fim, Kurt invoca sua espada astral e atravessa o peito do Abutre, encerrando a batalha. Só que a guerra não acabou. Batalhões e sentinelas cercam o laboratório. Warlock abre portais, mas do outro lado já aguardam soldados. Kurt tem uma ideia: liberar os projetos secretos do laboratório. Uma câmara se abre de repente no laboratório. Então, do outro lado, vemos o soldado surpreso com alguma coisa. Quando de repente, do portal surge Rhino, enfurecido, atropelando soldados e destruindo sentinelas. Rhino fez uma limpa na área. É então que Peter aparece no meio de toda a confusão. Parece que resolveu ficar com o peixe grande, né? Com grandes poderes mutantes, vem grandes responsabilidades. Kurt oferece a máscara de volta a Peter, pois acredita que salvar a vizinhança não vai mudar o mundo. Mas Peter recusa, pois ele acredita que afinal, por mais que a mudança seja pequena, ainda é uma mudança. Então Mística, agora com a memória restaurada, se despede do seu filho. Warlock parte junto de Mística. E antes do fim, já que estamos brincando de despedida, Frodo, onde está o meu final? Acho que você não vai a lugar nenhum, não é? Legião. Embora apenas um pequeno fragmento, aquela pequena voz na mente de Kurt era parte do mutante Legião. Então, depois de tudo, Kurt encontra um pouco de paz. Embora talvez seja curta, afinal, a caçada aos mutantes continua, é paz. Então, para finalizar seu dia, Kurt se encontra com Silver no alto de um prédio, com um café quentinho. E assim termina a jornada do fabuloso Homem-Aranha. Curtiu essa versão alternativa? Então deixa o gostei e se inscreve, porque só assim eu sei que você quer mais histórias como essa. Eu sou um nerd, e de um nerd pro outro, até a próxima história.